السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Por certo, todo louvor pertence a Deus. Por certo, todo tipo de louvor, de adoração, de pedido, de súplica, de confiança, só pertence a Deus, glorificado e exaltado sejas. Por certo, presto testemunho de que não há nada que mereça adoração a não ser Deus. Por certo, testemunhamos que não existe nada que mereça adoração a não ser Deus, sozinho, sem sócio, sem parceiros. Dele é soberania e dele é o louvor, e ele sobre todas as coisas é onipotente, e ele sobre todas as coisas é onisciente. Na mão dele está o bem, e ele sobre todas as coisas é onisciente, onipotente e conhece tudo. E por certo testemunhamos de que Muhammad é o último dos profetas e mensageiros enviados por Deus, glorificado sejas, como misericórdia para os mundos. Testemunhamos que ele foi o servo e mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, que a paz seja com ele. Por certo, aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e por certo, aquele a quem Deus não mostra a orientação jamais conseguirá achá-la. E por certo, o melhor dos ditos é o dito do livro de Deus. Por certo, a melhor das palavras é a palavra do livro de Deus. É o dito de Deus, glorificado sejas, o dito da verdade, o dito da divisão do certo e do errado, o dito da autenticidade. E por certo, o pior dos assuntos, o mal dos assuntos são os assuntos inventados. E por certo, toda inovação é um desvio, e por certo, todo desvio conduz ao fogo. Eu testemunho, eu aconselho a mim mesmo e a vós a temência a Deus, glorificado seja. Como Deus fala em seu livro: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ó vós que credes, ó vocês que creem, ó vocês que têm a verdadeira crença, ó vocês que têm a verdadeira fé em Deus, sozinhos, sem parceiros, temam a Deus. Temer significa obedecer a Deus. Temer significa adorá-lo da maneira que ele fica satisfeito, não da maneira que achamos que deve ser adorado, porém da maneira que Deus enviou servos, que enviou seus servos, seus mensageiros, como orientação. Deus fala: Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Temam a Deus como deve ser temido e não morrer senão como sendo submissos a Ele, glorificado e exaltado seja. Deus, glorificado seja, fala no Corão: Inna Allah yaghfir. Deus, glorificado seja, fala: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih. Deus não perdoa que as pessoas associem algo a Ele, tirando o direito de Deus, tirando o direito do Criador. O direito das criaturas sobre Deus é o quê? É que se essas criaturas, estes seres que Deus, glorificado seja, criou, seja anjo, seja demônio,
seja animais, seja o ser humano, se eles não associarem nada a Deus, Deus então não pode castigá-los. E o direito de Deus sobre a gente é que a gente adore a Ele da maneira que Ele fica satisfeito. Deus é único e deve ser adorado unicamente. Deus é único e deve ser dirigido a súplica unicamente para Ele. Deus é único e deve ser dirigida a oração apenas para Ele. Deus é único e a caridade que você dá deve ser apenas buscando a satisfação dEle. Deus é único e aquela peregrinação que você vai fazer, a intenção e os motivos deve ser apenas para Deus. Deus é único e o jejum que você irá jejuar, seja voluntário ou obrigatório, deve ser buscando a satisfação de Deus. Deve ser buscando o beneplácito de Deus. Deve ser buscando a firmeza no dito e nas ações, com a permissão de Deus glorificado e exaltado sejas. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Deus fala, e Ele perdoa tudo fora isso, para quem Ele desejar, para quem Ele quer. Então, desse versículo que tiramos, Deus não perdoa que as pessoas associem coisas a Ele, e Ele perdoa tudo isso, tudo afora isso, todo tipo de pecado, todo tipo de agressão, todo tipo de coisas erradas, Deus perdoa, exceto que as pessoas associem a Ele aquilo que não chegou evidência alguma em nenhuma das Escrituras. Como nenhum dos profetas veio falando, pois no Corão Deus fala, e se os mensageiros tivessem falado aquilo que não foi ordenado para eles, então eles não teriam transmitido a verdadeira mensagem. Então todos os profetas, todos os mensageiros vieram com a orientação, vieram com a evidência, e Deus, por isso eles falam, quando Deus falou para os anjos, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, quando o seu Senhor falou para os anjos, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, quando o seu Senhor, ou seja, seu Criador, seu sustentador, o poderoso, aquele que possui a sua alma, que possui o decreto, que possui o destino, seja aquilo Deus que exclui para vocês. Ele é aquele que sabe o presente e o passado. Ele é aquele que sabe o que irá acontecer e aquilo que não aconteceu e que se fosse acontecer como seria. Allah. Deus é maior. Então Deus fala, e lembra quando o seu Senhor disse para os anjos, aquelas criaturas, outro tipo de criatura que Deus criou, por certo farei na terra um Khalifa. Khalifa significa o quê? Khalifa significa sucessor. Alguém que irá suceder, alguém que irá aplicar as leis de Deus, por sejas, e ordenar. Então quem foi esse primeiro que Deus criou? Dos seres humanos, Deus criou Adão, que a paz de Deus esteja sobre ele. O primeiro homem que Deus criou. Estamos falando do homem do sexo masculino, porém o primeiro ser que Deus criou dos humanos foi Adão. Em seguida Deus criou Eva. E entre Adão e outro profeta que vamos falar, em seguida depois de Adão, tem um profeta chamado Idris, quando Deus fala no Corão, ou mencionando no livro Enoque. Que Deus glorificado seja, fala, e elevamos-nos num local alto. Elevamos esse profeta Idris, Enoque, que a paz seja sobre ele, em um local alto. E qual o significado? Se elevou, significa que saiu do solo e levou para algum local. Nós sabemos que Jesus, a paz seja com ele, Deus glorificado seja, o protegeu e o salvou, e o protegeu e os resguardou desde a nascença, desde o dia que nasceu, até o dia que ele foi puxado, até o dia que ele foi tirado e levado ao céu com a proteção de Deus glorificado seja. Em seguida, esse outro profeta anterior que estamos falando sobre Idris, Enoque, vai ser sobre ele, certa vez esse profeta Enoque, ele pediu para o anjo, perguntou, eu quero fazer as boas ações, quero fazer mais boas ações, eu quero falar para o anjo da morte, o anjo encarregado de pegar o espírito das pessoas, dos seres humanos, dos seres, que me atrase. Pois Deus, glorificado seja, fala, ó Enoque, para você, a recompensa, as ações que você fazer serão multiplicadas por 1000. Toda ação que você fazer será multiplicada por 1000, falando o profeta Enoque. Então o profeta Enoque pediu para o anjo Gabriel, falar para levá-lo até o anjo da morte, para que pudesse falar ao anjo da morte, atrasa um pouquinho o meu tempo. Então, certo, o anjo Gabriel levou Enoque, a paz seja com ele, levou ele para o céu, passou o primeiro céu, passou o segundo céu, passou o terceiro e o quarto céu, e chegou no anjo da morte. Então o anjo Gabriel disse, ó anjo da morte, por certo, esse profeta, que a paz seja sobre ele, está pedindo algo. E o anjo fala, o que ele está pedindo? Ele disse, me atrase um pouco o tempo da minha vida, para que essas ações que eu irei fazer sejam multiplicadas mais. Então o anjo da morte, ele disse, por Deus,
E esse outro anjo falou: e quanto falta para acabar a vida dele? Fale para mim falar para ele, para esse profeta, quanto tempo resta da vida dele? Ele disse por Deus, o anjo da morte falou: Allah, só falta um piscar de olho. Então foi e tirou a alma dele, no quarto céu. E é lembrado na noite da ascensão que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando passou por Enoque, disse salam aleikum, disse para todos os profetas falando salam aleikum. Então primeiro nós falamos sobre Adão, em seguida veio um outro profeta, porém foi profeta, não mensageiro. Não veio com uma religião, ou seja, com uma mensagem diferente, diferente não falando que é fora do monoteísmo, não, monoteísmo de Deus. Porém não chegando para o povo, ó povo, adore a Deus unicamente, pois o povo estava na unicidade de Deus. Entre Adão e Noé, que vamos falar agora, o povo estava no monoteísmo de Deus. E lembrando a história de Noé, a história de Nuh, alayhi salatu wassalam, que passei sobre ele, quando do povo dele surgiu a idolatria. Porém, para que possamos falar sobre a idolatria, naquela ação que as pessoas associam coisas a Deus, seja na intenção, seja na adoração, seja na súplica, seja no pedido, se a pessoa associar alguma coisa, Deus não perdoa, como Deus falou naquele versículo. Então, entre Adão e Noé não houve idolatria, exceto um caso, quando Noé, Pai seja com ele chamou o povo dele. Noé não chamou o povo dele para o monoteísmo apenas 1 hora por dia, não foi 2 horas por dia, não foi um dia na semana que ele chamou o povo para o monoteísmo. Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Ó meu Deus, ó Senhor, por certo eu chamei o meu povo de manhã e à noite, todo dia, diariamente estava chamando para o monoteísmo de Deus, para seres. Então esta ação de Noé, quando Noé chamou as pessoas para o monoteísmo, não foi 1 hora, um dia. Ele chamou as pessoas, como Deus fala, 1000 anos, exceto 50 anos. Ou seja, 950 anos o profeta Noé chamou as pessoas para a mesma palavra, e exceto poucos creram junto com Noé, que a paz de Deus esteja com ele. E quando Noé faz uma súplica para Deus, وَقَالَ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي. Oh meu Deus, por certo eles estão me prejudicando. وَقَالَ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Oh meu Deus, por certo eles estão conspirando sobre mim e estão seguindo aquele. Ou seja, no tempo de Noé tinha um rei, uma pessoa importante lá, e as pessoas estavam seguindo esse rei, e o que Noé fala, não acrescentou eles, o dinheiro desse rei não valeu de nada. E nem os filhos desse rei valeu nada. Ou seja, para esse povo, estas pessoas que tinham um rei, porém a riqueza dele não valeu nada, e os filhos dele, a descendência dele, não valeu nada, e não acrescentou exceto perdição. Então, e eles planejaram uma coisa para com isso, e eles conspiraram uma grande conspiração. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. E esse rei, esta pessoa, chegou para o povo e disse, quando Noé estava chamando as pessoas para o monoteísmo, disse ao povo: não deixeis vossas divindades, não deixeis aquilo que vocês estão adorando. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. E não deixeis, e ele fala o nome de 5 pessoas. De 5 pessoas que foram adorados além de Deus, de 5 pessoas que no tempo deles, de vida deles, foram pessoas virtuosas, foram pessoas que deram a caridade, foram pessoas que creram, foram pessoas orientadas, foram pessoas boas, porém depois da morte destas pessoas, as pessoas começaram a adorá-lo. Então por isso que não podemos, às vezes, falar bem tanto de uma pessoa, na presença desta pessoa, para que não eleve o ego desta pessoa, que seja mal para ela mesma. Quando você vai elogiar alguém, elogie nas costas dessa pessoa. E quando vai falar mal, não fale mal dela, nem pelas costas e nem pela frente delas, para lá. Então vemos que o profeta Noé, que a paz de Deus seja sobre ele disse sobre 5 pessoas. Estas pessoas, após a morte delas, chegou o Shaitã e sussurrou no coração de alguns dos contemporâneos e disse ao povo: pegue um dia da semana, do mês, pegue um dia para vocês lembrarem deles. Então o povo foi e pegou, tá bom, vamos só lembrar deles, pessoas virtuosas. Em seguida passou a outra descendência e disse: ó povo, façam um bolso para ele, uma estátua deles,
Quando vocês passarem na praça, em algum local, vocês vão olhar eles e vão lembrar de pessoas virtuosas. Então as pessoas pegaram e fizeram isso. Tá bom, não tem nada a ver com isso, não tem problema, e fizeram. Em seguida, a próxima geração, Shaitan chegou para eles e disse: por que vocês não pedem para eles? Não que não adorem. Por que vocês não pedem para eles pedir para Deus? Já que eles foram pessoas virtuosas e fizeram as boas ações, então eles estão mais próximos de Deus. Aí caíram no evidente erro: associar coisas a Deus. Associar aquilo que Deus não chegou, não deu a evidência para as pessoas associarem. Em seguida, o que Deus fez? Deus mandou Noé, ou seja, esse povo, em seguida eles morreram, o povo começou a adorá-los, até que esse rei, eles falaram: não deixem as vossas divindades e não deixem essas pessoas, se vocês são firmes na crença, não deixem. Olha o ponto, as pessoas disseram: lutem a favor dos seus deuses que vocês estão adorando, e não deixem trocar por um único Deus que Noé está falando. Subhanallah. Então vemos que a mensagem de Noé, em seguida Noé chegou com um milagre, Noé chegou com um sinal, pois os profetas e mensageiros precisam desses sinais, destes milagres, para as pessoas crerem neles. Então Noé, para se referir, construiu uma arca no deserto. Não tinha árvore de onde pegar a madeira e não tinha água onde a arca iria navegar. Como assim? Uma coisa? Um milagre de Deus glorificado seja. E Deus fala: então faça a arca com os nossos olhos, ou seja, com a nossa atuação, com o nosso, com a nossa ajuda. Então Noé fez esta arca. O que estamos falando não é sobre a história de Noé, nós estamos falando sobre o acontecimento do povo de Noé, que adoraram coisas além de Deus e saíram da religião de Deus glorificado e exaltado seja. Porém, mesmo assim, Noé não deixou eles no extravio, ainda preferiu chamar essas pessoas. Então peço perdão a vosso Senhor, por ser todo perdoador, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alladhi la nabiyya ba'dahu sallallahu alayhi wa sallam. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Em nome de Deus, por certo louvor só pertence a Deus. As palavras belas e as intenções belas só pertencem a Deus. E por certo testemunhamos que não há nada que mereça a adoração de ser Deus, sozinho, sem sócios, sem parceiros. Dele a soberania, dele o louvor. Ele é o único que merece a adoração, fora as criaturas. As criaturas são o quê? Criaturas. Foram criados, não beneficiam e não prejudicam, exceto com a permissão deste grandioso Criador, glorificado e exaltado seja. Vamos falar sobre alguns tipos de idolatria, alguns tipos daquelas coisas que Deus glorificado seja não ordenou. Pelo contrário, Deus enviou os profetas e mensageiros humanos como a gente. Uma única diferença: foi revelado para eles, não foi revelado para a gente. Deus enviou eles para alertar o povo de sair deste mal. E o primeiro tipo, às vezes, a pessoa, o politeísmo no amor, ou seja, a pessoa ama tanto alguma coisa que acaba adorando esta coisa. E Deus fala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. E dentre as pessoas, e dentre o ser humano, tem aqueles que pegam, que tomam além de Deus divindades. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Amando eles como se ama Deus. Mas Deus disse: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. E aqueles que creem têm um amor mais veemente por Deus. Ou seja, dentre as pessoas tem aqueles que amam algumas coisas que são adorados além de Deus, mas, ou seja, com amor como se fosse a Deus. Porém sabemos que a pessoa amar uma coisa por Deus ou amar a Deus é diferente. Pois o profeta, como ele disse, que a paz de Deus seja com ele, sallallahu alaihi wa sallam, aquela pessoa, 3 coisas que essa pessoa terá para experimentar a fé, irá experimentar o sabor da fé, é que, primeiro, é que Deus e seu mensageiro sejam amados, mais amados para ele do que tudo. Que a pessoa ame Deus e os profetas e mensageiros mais do que tudo. Então já entra nisso. Se a pessoa tem um amor, se a pessoa tem um amorzinho, uma coisa que você prefere além de Deus, então tem que voltar e pensar. É claro, amamos a Deus primeiro, em seguida amamos todos os profetas e mensageiros, em seguida vem os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos de fé ou de sangue, nós os amamos. Porém esse amor, o primeiro é apenas para Deus glorificado e exaltado seja. E uma outra coisa,
É o politeísmo no medo. Ou seja, a pessoa temer uma coisa tanta do que temer a Deus. Um exemplo, uma pessoa na rua fala, você será amaldiçoado. Dessas pessoas que praticam magia, essas coisas erradas, você fala lá. Então fala, você será atingido por isso. E a pessoa teme, dando esse poder, esta qualidade que só pertence a Deus. Ou seja, Deus é o único que vai beneficiar com alguma coisa ou tirar que possa ser prejuízo. Então Deus é o único. Não podemos temer nem a Shaitan. Deus não fala no Corão para temer o Shaitan. Deus fala para que a gente deixemos entre nós e ele uma distância. Entre nós e tudo aquilo que leva a ele uma distância. Deus fala, e não aproximeis do adultério, ou seja, não aproximeis desta má ação. Isso vale para todas as ações, para todas as más ações. Então, primeira coisa, este medo, este amor, esta confiança, só podemos ter por Deus. É natural do ser humano temer o escuro, não tem problema. É uma coisa da natureza do ser humano que Deus nos criou assim. Porém, temer isso como se teme a Deus, ou mais ainda, isso é uma coisa que devemos pensar, inshallah, com a permissão de Deus de parceiros. E uma outra coisa é o politeísmo no sacrifício. Ou seja, quando você vai sacrificar um animal para você comer, vai mencionar o nome de Deus no animal para ser uma carne boa, uma carne que você intencionou aquilo apenas buscando a satisfação de Deus. Ó Deus, vou sacrificar esse animal para a gente fazermos um churrasco e comermos. Você sacrificou o animal. Porém, não vou falar, ó fulano, estou sacrificando por você. Lá, pois Deus, no livro 6 fala, então ore para seu Senhor e sacrifique. Se você for fazer o sacrifício, seja na peregrinação ou fora da peregrinação, faça apenas em nome de Deus. Faça apenas buscando o beneplácito e a satisfação de Deus glorificado e exaltado seja. E uma outra coisa, a quarta coisa, inshallah, é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele disse sobre um politeísmo, uma idolatria menor. O profeta disse, "Akhufu ma akhufu ala ummati ashirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ash'ariya. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, eu temo para vocês uma coisa que eu estou temendo sobre a minha nação, que é o politeísmo menor, a idolatria menor. Perguntaram sobre isso ao mensageiro de Deus o que é. Ele disse a exibição. Ou seja, a pessoa vai memorizar o livro de Deus. Qual a intenção que você está memorizando o livro de Deus? É para que as pessoas falam, você memorizou, você tem a recompensa? Ou para você ensinar as pessoas? Ou às vezes você vai estudar a religião de Deus, é para você pegar um certificado, para você ganhar status entre as pessoas, ou é para você transmitir a mensagem de Deus? Então vemos que até na exibição, seja das nossos certificados que temos, seja das nossas qualificações, um idioma que a pessoa fala, 2, 3, ou de um país que a pessoa foi, não devemos ter inveja, não devemos ter essa soberba que vai levar as pessoas a terem inveja. Isso entra dentro do assunto do politeísmo. E a última coisa, um último tipo de politeísmo, que às vezes as pessoas não pensam, é sobre a confiança. Não podemos confiar em algo exceto em Deus. Ou seja, eu emprestei um dinheiro para você, eu sei que você vai me devolver, estou confiando em você uma coisa. Porém, eu confiar que você irá tirar meus pecados e me salvar, isso não. Isso só pertence a Deus glorificado e louvado seja. E um exemplo sobre a parte do sacrifício é que às vezes as pessoas, quando as outras morrem, eles falam, eu vou distribuir uma coisa da mesquita para as pessoas, pelo falecimento daquela pessoa. Sabemos que o sacrifício é um tipo de adoração que só pertence a Deus. Então isso entra no assunto do politeísmo, que nos amparamos em Deus, glorificado e exaltado seja. Então pedimos a Deus glorificado e exaltado seja, que facilite para a gente compreender a religião dele, e que não caímos, e para que não caiamos no politeísmo. Pois o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele suplicou, ele fez uma súplica, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Ó meu Deus, ó meu Senhor, ó meu Criador, eu amparo-me em você de associar alguma coisa a ti, eu sabendo disso, bastando que e eu peço perdão a você de associar uma coisa por aquilo que eu não sei. Então, às vezes, primeiro temos que pedir para Deus proteção para que não associemos coisa a Ele, sabendo disso. E temos que pedir perdão a Ele para que às vezes não caiamos no politeísmo menor ou maior, o menor é aquele que leva para o maior. Então que não caiamos em ambos, então pedimos perdão a Ele, glorificado e exaltado seja. E um exemplo, só para acabar o nosso sermão, inshallah, é o temor do encontro, inshallah. Pois nessa vida, um exemplo, as pessoas quando vão encontrar com o presidente, o prefeito, o amigo de status bom, então eles que fazem? Eles colocam a melhor roupa,
Eles colocam o melhor perfume, escolhem as palavras, porém não pensam no dia que irão deparar a Deus. Não pensam no dia que irão deparar o Senhor deles. Seja nesta vida, na oração, que é o encontro de Deus, o encontro com Deus que temos, ou o grandioso encontro que vai ser no dia do juízo final. Subhanallah. Então Deus, ele fala: وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. E para aquele que teme o encontro com o seu Senhor e coíbe a alma dos seus desejos, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يعني المصير. Então, para aquela pessoa que teme o encontro com o seu Senhor, que escolhe as ações nessa vida terrena, um exemplo, e a pessoa que coibiu a alma dela dos desejos, então para isso será o quê? O local de estar. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. E para aquele que teme o encontro com seu Senhor, terá 2 jardins, terá paraísos. Como nós vimos na Sura do Rahman, que Deus seja fala, na Sura do Misericordioso, isso sinais da temência de Deus e dos benefícios. E Deus também fala: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. E tema, e lembre com o Corão para aquela pessoa que teme o encontro, para aquela pessoa que teme a promessa que é o dia do juízo final. Então temos o argumento que a mensagem de Deus, glorificado sejas, que é uma mensagem monoteísta, uma mensagem clara, fugindo dos desvios e fugindo das trevas. Então pedimos a Deus, glorificado sejas, fala. Pedimos a Deus que nos facilite o caminho, ó Deus orienta-nos, nos faça os orientadores no seu caminho, ó Deus perdoa-nos, ó Deus perdoa-nos. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna sabab liman ihtada. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna sabab liman ihtada. Allahumma la ilaha illa anta fataqabbal shahadatana wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta fataqabbal shahadatana wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ونستغفرك ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر.